24, versículo 13 em diante, que diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Até aí. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Tua palavra é luz, Tua palavra é pão, Tua palavra, ela nos orienta, Tua palavra, ela nos sustenta. Tua palavra, Deus, ela fortalece a nossa fé, a nossa comunhão contigo, ela nos aponta o caminho a seguir. Tua palavra, Deus, nós precisamos a cada dia dela, nós precisamos meditar nela, nós precisamos te conhecer mais por meio dela, pois ela, Deus, mostra claramente as tuas promessas, teu plano salvífico, plano de redenção. Tua palavra, Deus, ela fala de forma mais íntima a teu respeito. Obrigado a Deus por esse momento nós estarmos com a palavra em nossos olhos e ouvidos. Faça com que essa palavra, Deus, chegue também ao nosso coração e fale, desperte a nossa fé,
Fale, ó Deus, a cada um de nós como o Senhor deseja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, todos os dias nós somos abastecidos de notícias, de informações. Todos os dias nós recebemos notícias, seja notícia verbal, por meio das pessoas que falam conosco, que nos passam, nos transmitem notícias, seja por meio das redes sociais, quando nós abrimos o nosso celular e abrimos nos canais de notícias, seja pelo meio televisivo, pela televisão ou pelo VHS, né? A gente está todos os dias recebendo notícia do que se passa perto de nós, longe de nós, notícia do que se passa com as pessoas que nós conhecemos e até mesmo pessoas que nós não conhecemos. Nós todos os dias recebemos notícias boas, mas também recebemos notícias ruins. Nós recebemos notícias, irmãos, que entristecem o nosso coração, mas também recebemos notícias que alegram o nosso coração, que nos impulsiona, que nos alegra, que nos leva para cima. Nós recebemos notícias, irmãos, que derramam lágrimas, muitas vezes em nosso rosto, mas também nós recebemos notícias que faz abrir um sorriso em nosso rosto, que nos traz, renova a esperança. De todas as notícias, irmãos, que nós recebemos, de todas as notícias que já foram noticiadas no mundo ao longo da história, nenhuma notícia, ela é mais alegre, ela é mais triunfante, ela é mais necessária, ela se fez mais necessária do que a notícia: Ele está vivo. Nenhuma notícia, irmãos, sobrepõe a essa notícia, está acima dessa notícia. De todas as notícias que o mundo já ouviu, de todas as notícias, nenhuma está acima dessa. A história da Páscoa, irmãos, ela não termina em um funeral. É essa notícia que a palavra de Deus nos traz, é essa notícia da Páscoa. Ela não termina no funeral, mas numa festa, numa celebração. Nós, irmãos, pregamos o Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo, morreu e continua morto, não. O Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós cremos, o Cristo que nós cantamos louvores, é o Cristo que morreu, mas que não ficou no sepulcro. Como o anjo disse, Ele não está aqui, Ele não está entre os mortos, Ele vive. É esse Cristo da Páscoa, é esse Cristo que nós celebramos. O Cristo que nós celebramos, irmãos, é o Cristo que venceu a morte, e que a morte foi vencida por Jesus, pois Ele ressuscitou. Ele ressuscitou demonstrando o poder absoluto, soberano, supremo de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre o maior dos temores da humanidade, que é a morte. Ele venceu. A ressurreição de Cristo, irmãos, é tão importante que o apóstolo Paulo, falando do assunto, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele vai dizer que sem ela, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria em vão. A nossa fé, ela seria vã, que a nossa pregação seria inútil as pregações que são feitas a respeito de Cristo. Ele diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança, ela é vazia. Ela não é esperança viva, ela não é esperança que possa, irmãos, nos alegrar todos os dias. Ele diz que sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho é um testemunho falso, seria falso se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele diz mais, que sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. Portanto, irmãos, sem a ressurreição de Cristo, essas coisas seriam vãs. Os nossos pecados não seriam perdoados, nossa fé era vazia, a nossa esperança era vazia. Sem a ressurreição de Cristo, a morte, ela teria triunfado, a morte teria a última palavra, a nossa esperança seria, irmãos, apenas um pesadelo, vã, inútil, vazia. A ressurreição de Cristo também causou, irmãos, um impacto na vida dos discípulos. E nós acabamos de ler aqui sobre dois discípulos de Jesus.
que naquele dia, naquele domingo da ressurreição, naquele domingo de Páscoa, talvez o domingo mais triste da história de Israel, dos seus discípulos, talvez foi a Páscoa mais triste que eles celebraram. Eles estavam voltando para uma aldeia chamada Emaús, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E eles então iriam ali, entristecidos, cabisbaixos. Nos diz o texto que Jesus então acompanha aqueles homens. Eles estavam tão desesperançados que eles não reconheceram Jesus. Jesus então pergunta: por que vocês estão assim tão tristes? Por que vocês estão caminhando assim? Do que vocês estão falando? E aí ele vai lá e eles perguntam: olha, será que tu é o único que não estava em Jerusalém nesse final de semana? Tu não viu o que aconteceu? Se fosse no dia de hoje, ele ia perguntar: tu não viu lá o canal do VHS, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, aquele que nós colocamos a nossa esperança sobre ele, o que aconteceu com ele, que as autoridades, os religiosos pegaram ele, condenaram ele, ele foi morto, ele foi crucificado. Será que você não é o único que viu, que sabe, que ouviu em relação ao que aconteceu esse final de semana? Tu não viu os noticiários, os grupos de WhatsApp? E aí Jesus fala para ele: vocês são muito nécios, são muito tardos, lerdos em entender as coisas. E aí o texto vai nos dizer que Jesus começa a expor a Escritura para eles, desde Moisés e de todos os profetas, dizendo para ele: era necessário que o Cristo padecesse, que ele morresse, mas que ressuscitasse. E então, irmãos, essa notícia, quando ela é entendida, compreendida por aqueles discípulos, ela causa um impacto na vida deles. E é isso que eu quero discorrer com os irmãos nessa noite. O impacto da ressurreição na vida do cristão. Primeiro, irmãos, nós precisamos observar como eles estavam antes desse impacto. Primeiro, eles estavam cegos a respeito da presença de Jesus. O versículo 14 do nosso texto vai nos dizer o seguinte: o versículo 14 diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam cegos a respeito da presença de Jesus. Aqueles homens estavam ali, Jesus caminhando do lado deles, eles não reconhecem. Talvez por estar se olhando para baixo, cabisbaixo, ou com os olhos inchados de tanto chorar, mas eles não reconhecem. Até mesmo porque Jesus, talvez a última imagem que eles tinham de Jesus era dele ensanguentado na cruz, dilacerado, ou em cima de uma pedra, sepultado. E agora Jesus está ali ressurreto, num corpo glorificado, totalmente diferente, um corpo sem nenhum hematoma. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos pela vida vencidos, como aqueles homens que estavam vencidos, como se a morte tivesse a última palavra. Muitas vezes há muitos cristãos que vivem nessa vida como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se Jesus não estivesse ao nosso lado, como se a presença de Jesus não fosse real ao nosso lado. Embora, irmão, Jesus esteja perto de nós, muitas vezes nós não conseguimos percebê-lo, porque estamos tomados de uma cegueira espiritual. E a gente às vezes questiona: será que Jesus está perto de mim? Será que Jesus de fato está me vendo? Será que Ele caminha comigo? Aqueles homens estavam ali, mas não estavam reconhecendo, estavam cegos a respeito da presença de Jesus. Eles também, irmãos, estavam tomados de profunda tristeza. O versículo 17 do texto diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Que tendes ido tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus questiona aqueles homens: por que vocês estão assim tão tristes? Vocês estão tão preocupados, o que aconteceu? Eles dão uma pausa, eles param, entristecidos. Irmãos, os discípulos estavam tristes,
quando eles deveriam estar exultando de grande alegria. Eles estavam tristes, irmãos, pela morte de Cristo, porque Jesus havia morrido. Era um dia para eles celebrar com muita alegria, era um momento para eles estarem alegres, porque Jesus estava ressuscitado. Eles não compreenderam isso e por isso estavam tristes. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. Quantas vezes as coisas que acontecem ao nosso redor nos entristece mais do que a presença e nos entristece muito mais, irmãos, do que a alegria que deveríamos ter pela presença de Deus em nossa vida. Pois sabemos que nós servimos um Deus que ressuscitou, que venceu a morte, que está conosco. A vida cristã, irmãos, é uma vida de esperança e de alegria. Devemos viver alegremente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Filipe, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo que a alegria no Senhor, irmãos, é algo que tem que acompanhar a vida do cristão. Alegre-se, porque Jesus venceu a morte por ti. Outra coisa, irmãos, eles estavam cheios de esperanças frustradas. O versículo 21 do texto que nós lemos vai dizer o seguinte, versículo de número 21. Eles, porém, virou aqui, pai. 24, 21, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Irmãos, aqueles homens estavam ali, entristecidos, caminhando para a aldeia deles, para o vilarejo que eles moravam, entristecidos. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado para aqueles homens. Eles haviam desistido, a esperança deles havia cessado. Tal ponto eles diziam: olha, a nossa esperança acabou-se. A nossa esperança estava nele, que ele ia redimir Israel. Mas a esperança, irmãos, estava no foco errado, porque eles achavam que Jesus ia libertar eles do Império Romano. E por isso eles estavam fracassados ali, se sentindo fracassados, com a esperança morta. O caminho de Emaús, irmãos, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta para aqueles homens. O caminho de Emaús é o caminho da falência dos projetos, todos os planos que talvez eles tinham construído, mentalizado, no andar com Cristo durante 3 anos, morrem ali, são crucificados junto com Cristo. Emaús, irmãos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Quantas pessoas seguem esse caminho? O caminho de Emaús, onde seus sonhos estão mortos, onde muitos estão dizendo: para minha família não tem mais jeito, para o meu filho, para minha filha não tem mais jeito, para o meu ente querido não tem mais solução, porque ele está escravizado, está preso. Não há mais jeito para o meu casamento, não há mais solução para a minha vida financeira. Quantas pessoas estão, irmãos, seguindo esse caminho, o caminho de Emaús? Quantas pessoas já arrumaram suas malas, já botou o pé na estrada, na fuga? Aqueles homens deixam Jerusalém, estão deixando Jerusalém, botaram o pé na estrada, sem esperança, sonhos mortos, sem alegria, entristecidos, frustrados. O sentimento daqueles homens, irmãos, era de quem havia perdido a sua esperança na morte de Cristo. Por isso eles estavam cegos, estavam surdos, tristes e sem esperança. Mas a partir do momento, irmãos, em que eles passaram a considerar o fato de que Jesus precisava morrer e ressuscitar, quando Jesus começa a explicar isso para eles, por meio da Escritura, desde Moisés,
transcorrendo por todos os profetas, eles começam a entender e compreender que era necessário. Jesus, olha, vocês são muito tardos, vocês são muito lerdos em compreender, em entender essas coisas, porque era necessário que o Cristo padecesse, mas que ele ressuscitasse. O que aconteceu na vida daqueles discípulos, irmãos, quando eles entendem isso? Qual o impacto da ressurreição na vida daqueles discípulos? O que aconteceu na vida daqueles homens? Que impactou eles quando eles compreendem sobre a ressurreição de Cristo? Primeiro, os olhos deles que estavam cegos, que não entendiam, que não compreendiam, que não reconheciam Jesus, os olhos são abertos. Versículo 26 do nosso texto vai nos dizer o seguinte: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Versículo agora de número 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo de número 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Desapareceu da presença deles. Irmãos, aqueles homens, eles ouvem a Escritura. Jesus revelou-se por meio das Escrituras àqueles homens. Jesus antes, já no início do seu ministério, ele diz assim: olha, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam, são elas que falam a meu respeito. Hoje, irmãos, muitos estão buscando conhecer Jesus fora da Escritura, por meio das tradições, mas isso é impossível. Por outros métodos, por meio da filosofia. Se nós precisamos, irmãos, se nós queremos conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer por meio da Escritura. Jesus diz: olha, é pelas Escrituras que vocês me conhecem, porque são elas que testificam de mim. Foi usando a Escritura que Jesus expunha sobre ele, fala sobre ele, aqueles homens, e eles então têm os seus olhos abertos, seus olhos espirituais, eles têm um conhecimento diferente. Se você quer luz para a sua vida, leia a Escritura, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se você quer ter mais fé, leia a Escritura, porque a palavra diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, é a palavra que nos fortalece, é ela que nos sustenta. Se você quer ser bem sucedido, ter santidade na sua vida, leia as Escrituras e a pratique, porque ela nos mostra como viver e agradar a Deus. Quando Jesus, irmãos, usou as Escrituras para explicar a seus discípulos sobre o seu caminho, sobre o caminho que ele deveria traçar, sofrimento, morte e ressurreição, logo os seus olhos se abriram e eles puderam reconhecer Jesus. O impacto da ressurreição de Cristo faz com que os olhos espirituais, irmãos, sejam abertos à compreensão das Escrituras, de quem é Cristo. Quantas pessoas que talvez celebraram a Páscoa, fizeram jantares, almoços, disseram para outro: Feliz Páscoa para você, mas sem um conhecimento verdadeiro, o verdadeiro sentido do que é a Páscoa, do que é a morte, do que é o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Quantas pessoas que estão cegas espiritualmente, que não compreendem essas coisas, e a compreensão, irmão, dessas coisas vem por meio da Escritura. No capítulo 8 de Atos, nos diz que Filipe, ele estava em Samaria, o Espírito Santo manda que ele vá para o deserto, e ali é uma carruagem, há um eunuco da rainha de Sabá que vai indo ali dentro, um alto oficial, um homem importante, um ministro, e Filipe acompanha aquela carruagem, ele está lendo. Filipe pergunta para ele: tu compreende o que tu está lendo? Compreende o que está lendo nesse momento? Ele diz: como que eu vou entender se alguém não me explica? Ele lia, mas não compreendia. Filipe então sobe a carruagem, explica para ele
do que ele estava lendo. Isaías 53 falava a respeito de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Aquele homem crê, ele é batizado e segue o seu caminho cheio de júbilo. Quando, irmãos, nós reconhecemos em nosso caminho que Jesus ele está vivo, que ele morreu, mas ressuscitou, não há mais espaço para preocupação, para tristeza, para desilusão, para desesperança, como havia no coração e na vida daqueles homens. Estavam entristecidos, sem esperança, porque eles não acreditavam que Cristo estava vivo. Apesar dos testemunhos das mulheres e de alguns discípulos, que disseram: olha, ele foi lá, o corpo não está. Mas ninguém viu ele. Ninguém viu. Nossos olhos são abertos, irmãos, para o entendimento da palavra. Isso aconteceu na vida dos discípulos, acontece na nossa vida. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos meditar, precisamos ler essa palavra. O impacto da ressurreição de Jesus abriu os olhos espirituais, eles puderam entender que era verdadeiramente Jesus que estava ali com eles. E diz o texto que eles, então, quando abrem os olhos, Jesus está ali e logo desaparece, e eles reconhecem ser Jesus, que caminhava com eles, que falava com eles. Irmãos, o impacto da ressurreição trouxe mudança na vida daqueles irmãos. Qual o impacto que gerou a ressurreição de Cristo na vida daqueles discípulos? Fez arder o coração daqueles homens. Versículo 29 do nosso texto vai nos dizer o seguinte: 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, quando nós estamos com Jesus vivo, ressurreto, o nosso coração arde. Quando nós encontramos Jesus na Escritura, quando nós encontramos Jesus e Ele passa a habitar em nós, o nosso coração arde, nosso coração inflama, nós somos tomados de um entusiasmo. O vento do Espírito, ele sopra sobre nós e tira a cinza, remove a cinza do comodismo, reacende o fogo do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, acaba a sonolência. Quantos crentes, irmãos, estão dormindo espiritualmente? Quantos crentes estão frios espiritualmente? Porque não há esse ardor, não há esse fogo em seu coração, porque estão longe da Escritura, porque estão afastados da Escritura. E quando, irmãos, a Escritura é exposta ao nosso coração, o nosso coração, ele arde, ele inflama. O Espírito Santo sopra e tira a cinza. Você já soprou, está assando ali alguma coisa? Esse tempo é tempo de assar milho, né? Você está lá assando milho e está a cinza por cima, está assoprada, a brasa fica viva e o milho assa mais rápido. Há momentos, irmãos, que nós precisamos dizer: Espírito Santo sopra no meu coração, aqueça, chama em meu coração, leva embora a tristeza, leva embora o comodismo, leva embora essa frieza, leva embora, acaba com essa frieza, com essa sonolência. Assim que os discípulos, irmão, foram impactados pela verdade da ressurreição de Cristo, eles entenderam que o seu coração ardia, porque era o próprio Cristo que falava com eles no caminho, expondo para eles as Escrituras. Ele diz: olha, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava conosco. Talvez o que está faltando é isso, irmãos, para o seu coração arder, é você se debruçar na palavra. Talvez essa sonolência, talvez essa falta de ânimo para servir a Deus, para buscar mais a Deus, para amar mais a Deus, para vir mais à igreja, para servir mais,
É porque você está distante da palavra, porque você deixou de ler a palavra, porque você se afastou da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, ela entra em nosso ouvido, ela chega em nosso coração por meio do Espírito Santo, o nosso coração é aquecido. Aqueles homens estavam frios, com medo, mas o coração deles foi aquecido pela palavra de Deus. Assim que aqueles discípulos, irmãos, eles entenderam por meio da Escritura, o coração deles foi impactado, tomou-se dessa ardência, desse fogo. O impacto da ressurreição, irmão, faz o nosso coração arder, faz o nosso coração arder por estar com Jesus. Quando o nosso coração arde, a nossa vida ela se torna um graveto seco, que o Espírito Santo coloca em chama. Mas quantos corações estão, irmãos, encharcados? Quando o nosso coração ele arde, irmãos, a nossa vida se torna esse graveto, uma chama dentro de nós acende e nunca mais se apaga. Se seu coração ele não arde por estar com Jesus, é porque talvez você ainda não está crendo que ele venceu a morte. É porque talvez você não crê de fato que ele ressuscitou, que ele está vivo. Todos aqueles que são impactados, irmãos, pela ressurreição de Cristo, têm o coração ardente por estar com ele. Alguém certa vez já disse, e quando a gente diz isso, o Abdala ele diz que quando o pregador diz assim, alguém já disse, é porque não sabe mais quem é o autor. Alguém disse que foi fulano, outro foi Beltrano. Mas alguém já disse, um coração pleno e satisfeito é o resultado inevitável de um coração ardente pela presença de Jesus. Se a presença de Jesus e a sua palavra não faz mais seu coração arder, você precisa fazer uma avaliação da sua vida, seriamente. Será que você crê mesmo em Jesus ou não? Você é de fato um crente verdadeiro ou não? Nós precisamos, irmãos, fazer essa análise, porque corações ardentes pela presença de Jesus são uma prova de vidas que foram impactadas pela ressurreição de Cristo. Mas o último ponto, irmãos, a vida daqueles que foram impactados pela ressurreição de Cristo. E o que gerou neles? Primeiro eu falei, os olhos dele foram abertos para compreender que era Jesus que estava com eles. O coração dele ardeu pela palavra que foi exposta pelo próprio Cristo, porque o Espírito Santo fez arder no coração deles essa palavra. Mas em terceiro lugar, os pés dele foram apressados para a proclamação do Cristo vivo. Versículo 33 do nosso texto vai nos dizer o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Irmãos, quem tem os olhos abertos e o coração ardente, ele tem os pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos discípulos que fugiam de Jerusalém, agora eles partem ali na mesma hora para voltar para Jerusalém, para falar a respeito de Jesus, para dizer: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Aqueles discípulos, irmãos, que quando Jesus faz menção de passar da entrada da aldeia deles, ele diz: olha, está tarde, é perigoso seguir por esse caminho, fica conosco aqui, passa a noite conosco, amanhã você vai. Aqueles discípulos, irmãos, naquela mesma hora, eles não se importam mais com o perigo, eles não se importam pela distância, eles vão para Jerusalém. Eles estavam assim porque os seus olhos foram abertos, porque o seu coração estava aquecido pela chama do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eles, irmãos, que haviam deixado o convívio dos discípulos lá, estavam voltando para a sua aldeia, eles voltam para compartilhar Jesus com aqueles homens que lá tinham ficado com aquelas mulheres. Nem a distância,
nem a noite foram obstáculo, nem os perigos para que aqueles homens que foram impactados, irmãos, pela ressurreição de Cristo, ficassem ali, parados, quietos, calados. Levantaram-se, apressaram os seus pés, voltaram para proclamar, para dizer: Jesus está vivo. Jesus apareceu, Ele caminhou conosco, Ele sentou na mesa, Ele agradeceu pelo pão, Ele esteve conosco, Ele está vivo. Eles voltaram, irmãos, para dizer que a morte não tem a última palavra. Eles não eram mais aqueles discípulos que antes desse impacto da ressurreição de Cristo estavam dormindo, estavam cegos, estavam dominados por tristeza, por falta de esperança. No lugar da cegueira espiritual, olhos abertos para entender, para compreender as Escrituras. No lugar da tristeza, coração ardente, fervoroso por estarem com Jesus. No lugar da desesperança, pés velozes para proclamar a vitória de Cristo sobre a morte. Aquilo que sai, irmãos, com velocidade da nossa boca revela o impacto que aquilo causou na nossa vida. Às vezes a gente, como eu falei, no início da mensagem, a gente recebe muitas notícias, às vezes nós mesmos passamos essas notícias, porque aquilo impactou. Talvez um acidente, a morte de alguém, alguma coisa que aconteceu no nosso município, no mundo, a gente vai lá e joga nos grupos e passa a notícia, porque aquilo impactou nós. A ressurreição impactou aqueles homens. Eles então correm para levar a notícia, seu coração arde. Será, irmãos, que não é? O que é que tem impactado a nossa vida? O que é que tem feito nossos pés velozes para proclamar, ou os nossos dedos para digitar e passar a notícia para frente? Será que é a vida do nosso vizinho? Nós temos preocupado muito com a vida do nosso vizinho, temos falado dele para as pessoas. Será que é o erro do nosso irmão? Porque ele errou, porque ele pecou, porque ele caiu? Será que é o ódio que talvez nós nutrimos pelas pessoas e nós temos prazer em falar para as pessoas desse ódio? Nos apressamos para isso. Será que a ira de ver o nosso país mergulhado na corrupção, como a gente tem visto, a gente tem prazer de postar, de colocar os links, reportagem e falar? Qual é o motivo que apressa o seu coração a proclamar essas coisas? Para aqueles que são impactados, irmão, pela ressurreição de Cristo, seus pés são velozes para falar e dizer: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, o túmulo está vazio. Concluo essa mensagem, irmãos, perguntando: que tipo de discípulo é você? É o discípulo que ainda caminha entristecido? É o discípulo sem esperança, sem vida, sem alegria em andar com Cristo, em estar com Cristo? É aquele que não tem prazer na palavra de Deus e ainda não entende? É aquele que talvez tem seus pés velozes ou se apressa para dar notícias, mas não a notícia do que Cristo vive? Que tipo de discípulo é você? É aquele que está com o coração frio, afastado, que não serve a Deus como servia antes, que não tem prazer de vir à igreja, de vir ao culto, de servir a Deus, que vem lá um domingo, talvez se der certo, se não tiver nada para mim fazer, se meu time de futebol não for jogar, se não tiver nada para mim fazer, se eu não estiver cansado, se eu não estiver exausto. Que tipo de discípulo é você? Ser jovem, que discípulo é você? Aquele que não vem mais ao culto dos adolescentes? Você, mulher, aquela que abandonou o trabalho da sociedade? Quem é você? É o discípulo que não gosta da escola bíblica, que prefere jogar futebol no domingo pela manhã ou fazer qualquer outra atividade, sendo que Deus disse: olha, você tem 6 dias para você trabalhar
e fazer os seus afazeres, mas um dia para o Senhor. Que discípulo é você? Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, esteja nos impactando, abrindo nossos olhos espirituais para entender e compreender o valor do discipulado, de andar com Cristo, de aprender de Cristo, ter prazer na palavra. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, aquecer o nosso coração, fazer o nosso coração arder pela presença de Deus, por servir a Deus, por estar com o Senhor, estar com os irmãos, servindo, adorando a Deus, testemunhando a Deus. Que nós sejamos discípulos, irmãos, impactados pela presença de Cristo, ressurreto, vivo, para dar a nós pés velozes para ir. Bem-aventurado aqueles que têm os pés velozes para levar a proclamação do Evangelho. Nós estamos sem ir para as aldeias esses dias, devido à chuva. Acredito que agora vai cessar um pouco mais. Vamos começar a retornar as visitas à noite. Eu estive na quarta-feira lá na aldeia Riachinho, eu fui pela manhã, passei o dia lá com o irmão Marcos. Nós visitamos as famílias todas daquela aldeia. Fomos de casa em casa, orando, levando a palavra. E como nós estamos nesse período da celebração da Páscoa, foi essa mensagem que eu levei em todas as casas, os lares ali, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Que nós possamos, irmãos, a cada dia, levantar, sair do comodismo. Talvez não tenhamos falado de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Estuda não sei quantos anos com os colegas, nunca falaram de Jesus. Nunca convidaram para vir à igreja, para vir ao culto. Talvez trabalha não sei quantos anos numa empresa, nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Nunca convidou a vir à igreja, nunca ofereceu, diz: olha, você quer um discipulado? Talvez eu não tenha condição, mas eu posso pedir que alguém, um irmão da igreja que tem a condição de fazer um discipulado, faça com você. Talvez você mora tempos, anos na sua vizinhança, nunca parou para sentar na porta e falar de Jesus para os seus vizinhos, ou até mesmo de orar para os seus familiares. Que sejamos, irmãos, discípulos, que tenham olhos abertos, mente aberta para compreender a palavra, coração aquecido e pés velozes para dizer: Cristo vive, Ele morreu para nos salvar. É essa a mensagem da Páscoa. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Amém?